O tema dessa noite será danos morais. Então, que surpresas nos revelam esse tema, não é? Então, eu começo o nosso bate-papo relembrando um pouquinho de quem é Jesus, né? O nosso mestre querido. Então, nas preleções lá de maio, tivemos a oportunidade de falar muito sobre Jesus, não é mesmo? E lá, nós podemos relembrar que Jesus é o nosso governador espiritual. É um espírito que esteve conosco aqui na Terra desde os seus primórdios. Então, desde o nascimento da Terra, Jesus acompanhou todo o resfriamento do nosso planeta, né, como co-criador. Então, um espírito de um nível de evolução inigualável. Sem dúvida, né, o espírito mais evoluído que já esteve aqui entre nós. Então, dito isto, né, eu vou fazer referência a um dos livros comentados ali pela Camila, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, para lembrar um pouquinho sobre o capítulo onde falamos sobre a escala dos mundos. Nesse capítulo, né, temos a oportunidade de falarmos de 5 tipos de mundo conforme a classificação que nos foi feita pela doutrina, compartilhada por Kardec. Então, começamos pelos mundos primitivos. A Terra já passou por esse estágio. É um estágio onde tínhamos ali os homens da caverna, onde tínhamos a humanidade que precisava caçar, né, para se alimentar, que era nômade, que não tinha uma morada, onde aprendemos noções como as noções da família, de vivermos em grupo, aprendemos que quando vivemos em conjunto e comunidade somos mais fortes. Então, o mundo primitivo nos trouxe vários aprendizados. Seguindo a nossa escala, nós chegamos até os mundos de provas e expiações. E aqui nós, né? Exatamente onde estamos, a Terra classificada como um mundo de provas e expiações. Então, a gente está ali nesse segundo degrau da nossa escala de 5. Só que a Terra, né, segundo também aprendemos na doutrina espírita, ela está num limiar ali de uma transição rumo ao mundo de regeneração. Então, que seria nosso terceiro degrau da escala, aonde depois temos os mundos felizes e até então chegamos aos mundos divinos, aonde vão habitar os espíritos puros, né? Então, falando um pouquinho mais sobre mundos de provas e expiações, se a gente fosse comparar nosso momento, né, conforme um jogo de futebol, onde tivemos 2 times ali, o time do bem e o time do mal. Infelizmente, no nosso momento atual, né, o time do mal ainda ganha, muitas vezes de goleada, né, vai ganhar de 4-0, 3-0, de vez em quando, com certa dificuldade, a gente empata, mas normalmente ainda, né, no nosso nível de evolução, a gente tem o predomínio do mal. Passaremos, então, ao mundo de regeneração, que não será ainda um mundo perfeito, mas é um mundo onde teremos um equilíbrio. Ora, o bem vai ganhar, ora o mal vai ganhar de 1-0, vai ser aquele resultado bem apertadinho, né? Ora vai empatar. Então, uma condição já muito melhor da que vivemos hoje. E por que eu trouxe essa questão dos mundos e essa questão também de Jesus como nosso governador espiritual? Porque Jesus, ele compartilhou conosco, quando esteve aqui, aquela célebre frase: meu reino não é desse mundo. E o mestre quis dizer com isso se ele era o nosso governador espiritual, não é? Esteve aqui, está conosco até hoje. Ele quis dizer que a moral do mundo, desse mundo de provas e expiações, não é a moral do Cristo. Vamos exemplificar, né? Vou trazer aqui três exemplos para que a gente possa
confirmar um pouquinho isso, então, e talvez confirmar que ainda, né, a Terra não é um mundo ali onde Jesus e essa moral divina prevalece, né? Então, primeiro exemplo aqui. Quando a gente é ofendido, né? Então, quando alguém, né, pisa no meu calo, quando alguém, né, aperta realmente aquele ponto ali aonde mexe comigo, né? O que o mundo nos ensina? O mundo nos ensina que a gente não deve levar desaforo para casa. O mundo nos ensina que devemos responder na mesma altura, né? O mundo nos ensina que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, né, se é o nosso chefe ali que puxou nossa orelha e tudo mais, a gente vai ficar com raiva, não vai falar, né, como gostaríamos de falar, mas vai pensar. E como a gente sabe, né, o pensar também não está certo, né? Devemos sempre vibrar, pensar o bem. O que Jesus, né, a moral do Cristo, nos ensina sobre isso? Ele vai nos falar o que lá? Perdoar 70 vezes, 7 vezes, ou seja, quantas vezes for necessário. Jesus vai nos trazer também, não é? Que nós devemos oferecer a outra face. E tantos outros belos ensinamentos sobre o perdão que Jesus nos traz. Porque quando não perdoamos e, né, ficamos nessa discussão, né, para ver quem fala mais alto ali, nós não nos libertamos daquela situação aonde nos encontramos quando fomos ofendidos. Se fomos ofendidos, não é? Tem um palestrante que até eu gosto muito, o Leandro Carnal, ele fala assim, não tenho como ser ofendido, porque ou aquilo que a pessoa está falando, né, é verdade, né, ele é calvo, né, então ele brinca assim, se a pessoa me chamar de careca, eu não posso falar nada, porque eu sou mesmo, né? Ou aquilo não tem nada a ver com a gente, também não tem por que ser ofendido. Então, quando eu não levo aquilo comigo, eu me liberto. Né? Isso nos ensina a moral de Jesus. Um segundo exemplo, né, quando falamos dos poderosos do mundo, né, daqueles, os mais sábios, aqueles que são chefes de grandes empresas, o que o mundo nos ensina? Semana passada, tive a oportunidade de conversar com um colega de trabalho que retornou à empresa, né? Ele passou um tempo fora, acho que 1 ano e meio, 2 anos, e aí a gente estava tomando café e ele estava me contando como era essa empresa, né, que ele estava trabalhando então. E ele me falou que assim, André, lá era assim, quando entra um estagiário, ou quando, né, se tem alguém que está nos primeiros postos, né, foi contratado há pouco tempo, enfim, essa pessoa ela é proibida, ela não pode, existe uma regra, né, ela não é escrita, mas todo mundo sabe, dirigir a palavra a um dos sócios da empresa. Então, imaginem só, né? Você tá passando o corredor ali, vai passar o sócio ali, você tem que se esconder, vai lá, né? Entra no banheiro, vai tomar um café. Uma situação realmente constrangedora, né? E o que Jesus nos ensina sobre isso? Então, nada melhor que imagens, né? Para nos trazer um pouquinho essa moral do Cristo. Eu vou compartilhar com vocês uma cena que a nossa famosa série Chosen, que fala um pouquinho, a cena que fala aqui da Santa Ceia, né, que mostra um pouquinho essa moral do Cristo. Mestre. Hag Pesach Sameach. Obrigado, Marcos. Agora, pode descer e aproveitar a refeição do Seder com seus pais. Tem certeza? Eu tô aqui pra servir. Eu cuido disso. Tá, mestre. Meus amigos, bem-vindos. Essa noite vai ser uma noite inesquecível. Depois da gente comer junto, vamos ao Getsemane para passar algum tempo em oração e reflexão. Mas
Antes de tudo isso, a gente vai aproveitar essa linda mesa que o Pedro e o João prepararam para nós e começar a celebração. Mestre, aquele menino, Marcos, disse que um servo já tá vindo para ajudar a lavar nossos pés. Alguns de nós ainda estão muito sujos da caminhada. Mestre, o que é isso? Por favor, sentem, todos vocês. Onde? Em seus lugares à mesa. Não, desculpe. Não, senhor, não. Meus Não, amigos, senhor, que isso? meus amigos, essa noite é a nossa última refeição juntos. Vocês podem fazer o que eu digo e não se oporem uma vez. Obrigado, Tiago. Tá tudo bem. Obrigado, mestre. Tomé, Mestre, tá tudo bem, Tomé. obrigado. Tem certeza? Tenho sim, Tiaguinho. Como são belos nos montes os pés dos que anunciam boas novas, que proclamam a paz e proclamam salvação. Judas, Mestre, é a sua vez. Minha vez. Por favor, pode sentar. Pedro, Mestre, vai lavar os meus pés? Olha, isso não faz nenhum sentido. você não entende agora o que eu tô fazendo, mas depois vai entender. Mestre, a gente mesmo devia ter feito isso e lamentamos o nosso orgulho. Mas estou dizendo, o senhor nunca vai lavar os meus pés. Ouçam com atenção. Já chega disso. De agora em diante, vocês precisam confiar em mim mais do que nunca, mesmo que ainda não tenham entendido. E eu falo sério. Se eu não lavar os pés de vocês, vocês não vão ter parte comigo. Não vão ter parte no que eu tô fazendo. Nesse caso, senhor, não lave só os meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Às vezes o Pedro ainda é o Simão. Pedro, você tomou banho pela manhã? Sim. Então só seus pés precisam ser lavados agora. E isso vai ser o suficiente. Por favor, senta, anda. Além disso, todos entendem que eu não tô falando de limpeza literal, né? Eu tô dando um exemplo. Vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês têm razão. Pois bem, se eu, seu senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Quando saírem pelo mundo para poder espalhar minha mensagem, é assim que devem liderar, como servos, com humildade. Vão deixar de lado qualquer orgulho ou ego para poder amar e servir aos outros, amigos e inimigos também. Inimigos? Mesmo essa noite. Então, é maravilhoso, né? Que diferença. E aí a gente começa a compreender um pouquinho mais o que é esse mundo onde será o reino de Jesus. A gente traz para vocês, e continuando, essa cena, né? A gente traz também a visão aqui do mundo sobre quando, né, temos ali, conhecemos uma verdade sobre alguém, né? Alguém que nos feriu, alguém que está fazendo mal a alguém. O que o mundo nos ensina? E se é verdade, temos o direito de falar da forma que nós entendemos que é melhor, ela doa a quem doer. O que a moral de Jesus nos ensina? Que nós seremos responsáveis por toda palavra inútil que nós proferimos. Então, nós devemos usar o amor. Se temos que compartilhar algo com alguém que está fazendo algo, né, o melhor, enfim, que procuremos essa pessoa, tenhamos com ela diretamente, sem expor esse problema a outros, sem usar de malícia, compartilhando somente aquilo que for necessário para que a gente possa continuar o caminho. E não essa visão, né, da verdade, doa quem doa. Então temos aqui uma diferença entre a moral do mundo de provas e expiações. A boa mensagem, né, a boa nova aqui é que a Terra não será sempre um mundo de provas e expiações. Nós estamos passando um período temporário. Nós chegaremos a um mundo divino. Não é? Mas temos que aprender, né, aos poucos.
versus, então, a moral de Jesus. O mundo nos ensina que devemos reagir, que nosso orgulho deve prevalecer. Jesus nos mostra que a paz e o amor devem falar mais alto. Então temos duas escolhas. Sempre quando uma situação ela se apresenta para cada um de nós, ou nós respondemos com o mundo, ou nós respondemos com Jesus. E ali estará a nossa libertação. E a pergunta que cabe a cada um de nós fazer, né, eu mesmo, quando estava preparando esse conteúdo também, tentei sondar o íntimo do meu coração, será que hoje, quando eu olho para o meu interior, esse mundo interno é o mundo de Jesus? É esse mundo, né, divino já, esse mundo onde é o reino do nosso querido Mestre? Quando eu olho para mim, a resposta é que não. Mas não devemos desanimar, como se fosse aí uma maratona. Então, quem quer correr uma maratona, começa aos poucos. Começa fazendo uma caminhada ao redor do quarteirão. Depois vai começar com uma corridinha, né? Até chegar a 5 quilômetros, 10. Até um belo dia que vai conseguir fazer essa maratona. Então, sem culpa, a gente deve trabalhar na nossa reforma íntima. E a gente não precisa esperar a Terra ser um planeta divino, não é? Nós podemos caminhar. A caminhada do ser humano, ela não precisa ser equivalente à caminhada do planeta. Inclusive, a gente pode ser convidado, caso a gente não tenha a capacidade, né, de estar na mesma vibração do mundo de regeneração, de auxiliar irmãos que estejam em mundos primitivos. Isso pode acontecer. Não é? E nesse momento, nós conseguiremos compartilhar tudo aquilo que já sabemos e auxiliaremos na evolução dessa humanidade também. Mas pode ser diferente também. A gente pode avançar aqui no nosso caminho, né? E conseguir chegar, então, aos mundos divinos, aos mundos felizes, de forma mais rápida. É uma questão de escolha. Mas está tudo certo. Cada situação que a gente vive, cada tropeço é um aprendizado. Mas eu gostaria de terminar o nosso bate-papo aqui com uma mensagem de otimismo. Porque o nosso planeta, por mais que a gente sabe que tem muitos defeitos, como nós mesmos, não é? Nosso planeta Terra, nosso corpo, ele é lindo, porque ele nos dá quantas possibilidades, não é? De nos transformarmos, de melhorarmos. A Terra nos permite nos esculpirmos, né? Nos acolhe. E então a Mãe Terra nos dá essa oportunidade. Então, para encerrar hoje, já agradecendo com muito amor no meu coração a todos e todas, eu gostaria de deixar uma música que, para mim, é mais uma mensagem, né, de amor, uma homenagem à Terra, né, e uma declaração de amor a esse planeta, que é muito lindo. Então, eu compartilho com vocês aqui. Obrigado, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus.